Alunos, tudo bem? Bora lá então com a nossa atividade de hoje. Nessa atividade da aula 7, vocês devem produzir uma história em quadrinho. Vocês irão criar a história de quadrinho de vocês, tá bom? Seguindo esses critérios aqui. Lembrando que as histórias em quadrinhos são textos narrativos. Vocês devem escolher o que vai narrar. Qual é o assunto da narrativa de vocês? Qual é o assunto da história? Vocês devem pensar em uma história que envolva poucas ações e definir o que deverá ser desenhado em cada quadro. Então, escolha a história, qual o tema que vocês irão narrar e definir quais são as ações da historinha que vocês criaram, que vocês irão desenhar nos quadrinhos. As HQs são histórias curtas, com poucos quadros, tá bom? Então, selecione aquelas mais importantes para a história de vocês. Lembrando que as ações devem formar uma sequência, ou seja, a continuação dos fatos, devendo ter o começo, o meio e o desfecho da história, tá certo? Dando sequência a essa outra informação que pede para vocês observarem, que tem que conter na história de quadrinhos, é a quantidade de personagens, que são poucas, né? Uma história em quadrinho pode ter um personagem, 2 personagens, vai depender da narrativa que vocês escolheram, tá bom? Se vocês forem escolher personagens que já são conhecidos de alguma outra HQ, cuide para que sua aparência e seu comportamento, ou seja, as ações dele, estejam de acordo com as ações das figuras, dos personagens que vocês selecionaram. E nas HQs predomina a linguagem coloquial, a linguagem usada no dia a dia, tá bom? Vocês devem empregar palavras e frases simples que pareçam com aquelas que usamos no dia a dia. Bom, as HQs, elas são representadas pelas falas dos personagens. Em geral, não são usadas abreviações, como o tá ou o tô, tá? Que se refere está, estou, etc. Tá bom, gente? Então, façam essas observações também antes de iniciar a produção de vocês. Nas HQs também são usados recursos de construção muito variados. Bora lá. Vocês observaram que nas aulas anteriores nós estudamos os balões de fala. Vocês devem escolher os balões que representam cada situação. O balão de fala, o balão de pensamento e os demais balões que vocês encontrarão no livro de vocês e nas atividades anteriores. Vocês devem também utilizar onomatopeias, que são aquelas palavrinhas que representam o som de algumas situações. Também devem escolher palavras destacadas e linhas para indicar o movimento, conforme nós vimos em algumas HQs que já foram estudadas, tá bom? E lembre-se também de que os personagens e os cenários podem ser representados com traços simples. Bom, são algumas instruções aqui que nós devemos nos atentar para a produção da HQ, tá certo? Isso vai ajudar vocês a produzir. Bom, por que a gente deve ver primeiramente esses textos aqui? Que é o nosso planejamento, certo? Ele é fundamental para qualquer produção textual. Então, é nesse momento que a gente vai definir os elementos do texto, as ações, os personagens, a quantidade de cartoon, de quadrinhos que vocês irão selecionar. Depois a gente vai fazer ainda uma análise dela, o que pode melhorar, tá bom? E o tempo empregado nessa etapa facilitará a produção do seu texto, certo, gente? Aí vamos para a parte que aparece aí no livro de vocês, elaborando a HQ. Bom, vocês devem, sugestão, beleza? Vocês devem ocupar a folha verticalmente. Divida o número de quadrinhos de que você precisa. Lembre lá que no início dessas orientações foi solicitado aqui para vocês ver quais são as ações que vocês irão selecionar para representar na história em quadrinhos, tá bom? Aí vocês devem aqui dividir o número de quadrinhos que você vai precisar.
pode ser necessário o uso de mais uma folha. Por exemplo, peguei uma folha do caderno, dividi essa folha em 3 quadros, porque você quer fazer um desenho bacana, né, com algum texto bem interessante ali. E aí, se for necessário, você pode utilizar uma outra folha, que vai ser a sequência da sua história. Vocês devem reservar também um espaço no alto do primeiro quadro para escrever o título da sua história, se no caso você quiser colocar, tá bom? Lembrando que as histórias em quadrinhos, ela não possui título, mas que nas histórias longas, né, em gibis, por exemplo, elas têm. Então, fica opcional aí se vocês quiserem colocar o título para a história de vocês. Bom, no item 2 aqui, vocês irão desenhar as ações. Ou seja, eu quero desenhar a minha história em quadrinho de personagens jogando bola. Então, eu vou desenhar as pessoas jogando bola, tá bom? As ações que menciona é isso. Você deve desenhar as ações necessárias à compreensão da narrativa. Ou seja, você vai fazer o desenho na sequência com a ação que você quer representar. Se você quer representar os personagens jogando bola, aí você vai desenhar eles com essa ação. Lembre-se também de que algumas ações podem ser deduzidas pelo leitor. Nessa fase, você deve usar lápis ou grafite, né? Para que você possa fazer as correções depois. Se acaso precisar apagar, você pode facilmente fazer a correção. No item 3, pede para que vocês incluam balões de fala. Cuide para que as falas sejam bem curtas, né? Os textos têm que ser curtos, de modo que caiba nos balões. Se possível, use letra de forma, que ocupa menos espaço e é mais legível. Tudo bem? Bom, na atividade passada anteriormente, vocês irão ver várias HQs. Então, tenha como base as histórias em quadrinhos que está na atividade anterior. Então, você lá vai encontrar, né, ações, personagens, balões de fala, alguns enredos que vocês possam escolher para produzir a história em quadrinho de vocês. E depois vocês devem reler toda a produção. Aí vocês vão fazer uma análise, certo? Do que pode ser melhorado, se os desenhos dos balões ficou legal, se é preciso alterar a fala ou incluir algum outro recurso, tá bom? Aqueles traços de movimentos que nós identificamos lá nas histórias em quadrinhos de Maurício de Souza, né? Então, se você pode empregar um outro recurso como esse, o uso das onomatopeias e as letras expressivas, então vocês devem ter atenção para isso. Lembrando sempre de utilizar um tamanho maior nas letras, que deixe bem destacadas, tá bom? Bem legível. No item 5, vocês podem usar lápis de cor, giz de cera, canetinha, hidrocor ou tinta guache para colorir a produção de vocês, para colorir a HQ. Você pode também deixar para usar esses recursos quando produzir a versão final. Lembrando que essa leitura que nós estamos fazendo aqui é para você ter uma base do que seguir, como que você vai seguir para fazer a HQ, para fazer a historinha final, tá bom? E aí a versão final é que você pode utilizar, se quiser, né? O lápis de cor, giz de cera, para poder dar aquele tom bem colorido na HQ de vocês. E por final, vocês devem finalizar e assinar a produção, sabe? Claro, né? Tem que constar lá o nome de vocês, que vocês são o autor da historinha, tá certo? Nesse texto que aparece para vocês, momento de reescrever, é o momento de vocês analisar a HQ. Observar se os critérios abaixo foram atendidos. Então, vocês irão avaliar o texto de vocês. Vocês irão avaliar a HQ de vocês. Vocês devem observar se a história de vocês tem começo, meio e fim. Se não, observe e faça as alterações, tá bom? Se todas as ações necessárias à compreensão do acontecimento foram apresentadas. Se você desenvolveu lá na sua HQ as ações para que a história tenha seu início, meio e fim, aí se não,
você deve voltar lá e fazer a correção da sua HQ, tá bom? Se tiver tudo ok, vamos seguir para o próximo passo, fazendo a correção da sua HQ. Se os personagens, quando inspirados em outros já existentes, por exemplo, eu escolhi fazer uma HQ com os personagens da Turma da Mônica, então vocês devem observar se esses personagens, eles têm mesmas ações, ou então se as ações deles, os textos, condizem com as histórias originais, tá bom? Na letra D, vocês devem observar se os textos dos balões de falas são curtos e se seu conteúdo é coerente com a situação apresentada. A fala dos balões devem estar de acordo com as ações, tá bom? Escolha falas curtas para poder apresentar nos balões de fala. Lembrando também que a linguagem usada nos balões de fala tem que ser adequada à situação vivida pelo personagem. Lembrando que vocês devem selecionar uma linguagem coloquial, linguagem do dia a dia, mas sem algumas abreviações conforme foi mencionados aí em cima, tá bom? Tipo, não usar o tá, que é a abreviação do verbo estar, tá bom? Recursos como a onomatopeia e linhas para indicar movimento foram usados de modo adequado, então vocês devem utilizar de modo adequado esses recursos aí das HQs, tá bom? E a produção foi feita com capricho, não está suja ou amassada? A versão final da HQ de vocês está caprichada? A gente consegue compreender bem as ações, as falas, os balões, consegue identificar todos os recursos da HQ e não está suja nem amassada? Se você respondeu sim para essas opções aqui, ótimo, você pode já concluir a sua historinha, tá bom? Se não, faça a avaliação dela e faça a alteração necessária, beleza? Bom, por sua vez, a atividade desta semana é para vocês produzir uma HQ. Lembrando que essas instruções aqui é como que você vai produzir, tá bom? Segue esses passos aí que a história de vocês vai ficar muito legal. E aqui no finalzinho eu trouxe para vocês uma imagem, né? De uma folha. E nessa folha você vê a divisão dos quadros. Você observa aí vários tipos de balões, que é o que tem na história em quadrinho. Fazendo tudo isso aí, gente, com certeza a história em quadrinho de vocês ficará show. Um abraço virtual para cada um de vocês e eu espero ver ainda hoje, né, alguns trabalhos, tudo bem?